De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o professor André Lage, ele que é coordenador de pesquisa na UFAL, como também do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC. E sobre o PIBIC, professor, eu pergunto agora, quais são os critérios para a aprovação dos projetos que lá chegam ao PIBIC? Bom, os projetos, a seleção é bastante criteriosa e todos esses detalhes a gente descreve minuciosamente no edital. Primeiro, critério de elegibilidade do orientador. Há uma confusão que as pessoas pensam que o aluno é que vai pedir uma bolsa. Na verdade, não. O processo o professor pleiteia a bolsa e ele seleciona seus alunos. Então, ele seleciona seus alunos. E nesse critério da seleção dos alunos, o que contabiliza mais para que... É a cargo do orientador. Ele tem independência e autonomia. Tem. Os critérios de elegibilidade do discente do aluno com relação a aluno de graduação da UFAL, está matriculado, regularmente matriculado. Tem alguns critérios e os termos de compromisso. Mas o ponto de vista, a seleção mesmo é toda em torno do ou da orientadora. Então, primeiro, o critério, como a gente já vinha discutindo no bloco anterior, tem que ser doutor, tem que ter o título de doutor. O pesquisador ou pesquisadora tem que ter o título de doutor. Em seguida, tem uma série de documentação que precisa ser entregue, como o currículo Lattes, como a planilha com as pontuações, o grupo de pesquisa do CNPq, uma série de documentação que precisa, a gente sabe que é um trabalho bastante chato de ser feito pelo o proponente, mas ele é muito importante porque são essa documentação que a gente entrega para os avaliadores externos de outras universidades que vão avaliar. Então, a gente que participa na nossa atividade de pesquisador como avaliador de projetos, a gente entende, a gente pede um exercício de empatia com um colega que não consegue entender tanto por que tanta documentação. Coloque-se no lugar de um colega de outra universidade que vai receber toda essa documentação e vai ter que avaliar, de acordo com as regras do edital, se o projeto se enquadra ou não, ou se está pertinente. Então, tem um critério de enquadramento de documentação e depois tem com relação à pontuação, com relação a publicações, com relação às atividades, outras atividades acadêmicas que o docente exerce, tem uma tabela de pontuação e tem um limiar que é cortado e depois a gente classifica por ordem decrescente, ou seja, quanto mais pontuação, mais chance da aprovação do projeto para conseguir as bolsas. Qual a importância da pesquisa na graduação, professor? Permita-me generalizar a sua pergunta? Pois não. Na sociedade. Na sociedade como porque vou começar na graduação e vou terminar na sociedade. A pesquisa, ela... precisamos mais na sociedade, a gente pensa assim, a gestão atual pensa assim, de uma visão do cientista na sociedade. Repare que isso não é nada longe, distante, aquela coisa de filme, não. A visão do cientista é aquela visão, uma mentalidade da pessoa curiosa, a pessoa crítica, a pessoa que faz questionamentos. E para fazer tudo isso, a pessoa tem que se despir dos preconceitos. Das vaidades também. Você encontra o objeto, você quer entender que objeto é aquele, você tem que tentar não ter ideias preconcebidas naquele julgamento. No caso da visão do cientista, a gente vai trazer um método científico como base para tal julgamento. E a dialética conta, né? Com certeza. Faz parte criticar e ser criticado, criticar Exatamente. E ser criticado. Isso é ciência, sempre baseado, não no que eu acho, se o seu trabalho é feio, é bonito, não por questões pessoais, mas sim no método científico. E existe um método científico, há um ramo da filosofia que estuda exatamente isso, que é a epistemologia. Então, nós temos uns pilares bastante fortes, bem definidos do método científico para poder fazer esse julgamento. Tá? Então, voltando, por que na sociedade? Porque, a mesma forma, pense no aluno, eu vou focar primeiro o discurso no aluno que pensa, por que eu vou fazer pesquisa, isso é coisa de professor, que fica lá no laboratório escrevendo artigo.
há muitos casos de alunos que fazem iniciação científica, que fazem a pesquisa, que desenvolvem essa capacidade de crítica com os pilares da ciência e que vão para o mercado de trabalho não acadêmico, vão para o setor produtivo trabalhar. E lá no setor produtivo, por mais que você possa ter um trabalho repetitivo, você precisa aplicar a sua capacidade de crítica que você, em tese, desenvolveu anteriormente. Então, é função da graduação também provocar em sala de aula, não somente em sala de aula, provocar essa capacidade crítica. E transferimos agora, por isso que eu pedi a liberdade para transferir para a sociedade, esse é o nosso papel da universidade, servir de espelho para que esse tipo de pensamento e questionamento venham também para o nosso dia a dia. Por que será que a gente tem os problemas na sociedade que a gente tem? Seja um problema de uma falta d'água, por exemplo, ou um problema mais sério, um problema mais racial, uma questão mais complexa de se entender e não tão pragmática como a falta d'água. Então, se a gente trouxer essa visão de cientista para a sociedade, a gente, como universidade, a gente está conseguindo influenciar de forma realmente maravilhosa. E nesse sentido, nesse contexto, o que dizer, por exemplo, do preconceito que já existiu, não é? O preconceito no sentido de colocar o cientista como uma pessoa inatingível, uma pessoa diferenciada do meio. Isso já está mais quebrado, esse conceito, professor, ou não? Acredito que está melhor, mas existe ainda muito. Para você ter ideia. É uma pessoa normal, não é? Sim. Só que com essas habilidades, como nível intelectual, melhor aproveitado pela academia. Não é? Adorei o posicionamento, melhor aproveitado. Um nível intelectual, falo muito disso para os alunos. O papel da universidade está até no regimento da UFAL, promover melhorar o nível intelectual, a autonomia intelectual. Então, o que é isso? Você se torna um intelectual. Isso é alcançável. Claro que para isso, desde o início da sua vida, você tem que estar inserido no processo de educação. Estimulado. Exatamente, estimulado. Né? Mas na universidade, isso é potencializado. Então, não se torna intelectual você sentado esperando que isso chegue até você. Você busca, você tem que querer. E você tem que gostar de ler, você tem que ser curioso. Você tem que entender por que precisamos da luz para tirar uma fotografia. Você tem essa curiosidade, essas curiosidades, curiosidade. E não ter preguiça mental, ou seja, ler bastante, entender, querer entender o porquê as coisas acontecem, é fundamental. Porque quanto mais se pesquisa, menos erra, né? Esse conceito, eu digo assim, menos erra em algumas áreas. Por exemplo, na minha área, se eu tiver dúvidas sobre a construção de uma frase ou de uma palavra, eu vou errar menos se eu não tiver a preguiça de consultar um dicionário. Tá. Não é verdade? Ou não? Eu vou, mais ou menos, na minha opinião, eu vou provocar. Primeiro, deixa eu anotar aqui. Pronto, falar depois do preconceito, para a gente não fugir, eu vou falar desse tema aí, que é pronto, eu vou pegar uma frase de Raul Seixas. O que é que a ciência tem? A ciência tem lápis de calcular e tem borracha para depois apagar. Sim. Outra frase também, de Karl Marx, tudo que é sólido desmancha no ar. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Que tudo que está aí vai ficar, a ciência vai julgar. E se não tiver sustentação, vai cair. Ou como diria Gilberto Gil, um copo vazio está cheio de ar. Está cheio de ar. A questão Exatamente. Então, o que é que acontece? A gente, a ciência, o que é verdade hoje pode não ser amanhã. Certamente. E de maneira alguma isso não invalida a ciência. Não isso invalida. Torna belíssima a ciência. Torna belíssimo. Se você fosse falar de estatística 100 anos atrás, você era ridicularizado pela sociedade acadêmica, por exemplo. Hoje, os modelos estatísticos, eles existem, eles são fundamentais para explicar fenômenos que outro ferramental não conseguiria, por exemplo. Da teoria do caos. A teoria do caos é algo recente, meados mais ou menos do século passado. Então, a ciência ela está sempre evoluindo, criando barreiras. A mecânica clássica, a gente levou o homem à Lua com as equações de Newton. A gente conseguiu botar o pé na Lua com as equações de Newton. Quer dizer que o que o Einstein falou não vale? Não, é em outro contexto.
Então, o que acontece? A gente poderia até evoluir as equações de Newton, mas a gente vai estar sempre pautado nos pilares que permitem a discussão. A dialética, ela vai ser muito bem-vinda desde que ela siga esse preceito, e não no achismo, e não numa vontade de dizer o que quer, sem você, ao menos, respeitar umas regras e os critérios de como essa discussão deve ser conduzida. Se a gestão pública nos municípios e nos estados bebessem mais na fonte da academia, da universidade, a sociedade teria programas, projetos e serviços melhores para a sua convivência com o meio ambiente, com as relações de trabalho, enfim, com a saúde, com a educação, professor? A gente vive de sonhos. E essa utopia é o que eu sonho, é o meu maior sonho. Então, isso, ou seja, eu falo sempre que a universidade, nós temos a obrigação moral, às vezes a obrigação até funcional, de ser espelho para a sociedade. Então, a gente tem a obrigação moral de dar exemplo de como a sociedade deveria se comportar. Não estou dizendo que é obrigação, nós temos a obrigação de mostrar, olha, há um problema, nós propomos essa solução. Se você... Há um caminho. Há um caminho. O que a gente entende hoje é isso aqui. Se a sociedade não quer utilizar esse caminho, tudo bem, responsabilidade da sociedade, mas a gente tem essa obrigação moral de trazer à luz a sociedade. E essa provocação, essa oferta da alternativa que pode ser bem mais barata e mais eficiente, mais eficaz. Isso se dá numa provocação da universidade ou se espera que o poder público venha até a universidade? Ambos. Isso é uma via de mão dupla? Exatamente, ambos. E ambos se beneficiam. A partir do momento que você utiliza a universidade para buscar problemas, você está valorizando o conhecimento que é gerado ali, primeiramente. Você está aproveitando do ponto de vista financeiro soluções muito mais baratas. E você está valorizando a qualidade. Não estou dizendo que se buscar em outro lugar não vai ter qualidade, mas você está buscando soluções pautadas no estado da arte, exatamente o que está sendo gerado ali. E em outra oportunidade que eu tive de te ouvir falar, pessoas que vivem na sociedade, ela, de uma certa forma, geralmente vai ter a oportunidade de entender melhor os problemas. Exatamente. Então, te junta alguém que venha de outra localidade. Né? Exatamente. Pode ser que essa pessoa até entenda até melhor, mas quando você vem de fora, você tem a vantagem de você olhar com uma visão nova e a desvantagem de não conhecer os problemas. Quando você está dentro, é difícil você ter essa visão de perspectiva, mas a vantagem é que você está respirando, você sabe, está latente, você conhece bem os problemas. Me chamou a atenção porque, recentemente, entrevistando um secretário municipal da Prefeitura de Maceió, ele anunciou que estava colocando em execução um projeto da universidade, quer dizer, que estava bebendo na fonte desse conhecimento. E eu perguntei o porquê, porque naturalmente vai se buscar essas soluções por meio das consultorias de instituições que estão fora do âmbito do Estado, né? Ele disse, não, a crise nos leva a buscar também essas alternativas, né? A crise econômica que vive o país. Professor, ainda sobre essa questão da crise econômica e a viabilidade da pesquisa, a gente conversa no próximo bloco. Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já.